Alô, bom dia, estamos de volta nessa quarta-feira, 26 de março de 2025, sejam todos bem-vindos. E o saudoso professor Olavo de Carvalho dizia, no seu antigo True or Speak, que o principal inimigo de uma autoridade é, muitas vezes, um subalterno seu. Pois é, o professor Olavo de Carvalho chegou a dizer que um simples office boy pode barrar as ações de um governo. E ele tinha razão, como em quase tudo o que falou. E eu já explico sobre isso, tem a ver com o conselheiro de segurança interna, Mike Waltz, e aquilo que é considerado para muitos hoje um escândalo inexplicável, um escândalo da era Trump, quando um convidado especial participou de uma reunião ultra secreta das principais autoridades do governo, como eu disse no vídeo de ontem à noite. Quem viu o vídeo da noite ontem entenderá do que eu estou falando. Pois é. Bem, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Antes, preciso trazer aqui aos amigos um desabafo, um choro e um reconhecimento da poderosa BBC de Londres em relação ao que Donald Trump está fazendo. Acreditem, a BBC de Londres fez um longo artigo assinado por Alan Liddell, ou Alan o Pequeno, intitulado Trump destruiu a ordem mundial e deixou os líderes europeus em dificuldade. Bem, esse é um artigo muito longo, mas eu fiz um resumo que mostra exatamente o que os europeus estão entendendo, ou como eles estão entendendo esta era Trump, este novo governo Trump, em relação a eles próprios, os europeus. Vale muito a pena porque a matéria, em primeiro lugar, é super verdadeira. Sim, Donald Trump destruiu a ordem mundial. A questão para os europeus é a seguinte: que ordem virá agora e como eles, sem Trump ou sem os Estados Unidos, sobreviverão, principalmente em relação à sua própria defesa. O correspondente Alan Liddell diz o seguinte: essa é a crise mais grave para a segurança ocidental desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e uma crise duradoura. Como diz um especialista, o trumpismo vai durar mais do que sua presidência. Mas quais nações estão equipadas para dar um passo à frente enquanto os Estados Unidos recuam? Ele está se referindo especificamente à Europa. Entre outras coisas, ele diz: Donald Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial a desafiar o papel que seu país estabeleceu para si mesmo muitas décadas atrás. E ele está fazendo isso de tal forma que, para muitos, a velha ordem mundial parece ter acabado e a nova ordem mundial ainda precisa tomar forma. E é como se a Europa admitisse que está, nesse momento, num limbo. Continua ele dizendo: a questão é quais nações darão um passo à frente e, com a segurança da Europa sob maior pressão do que em qualquer outro momento da nossa memória, seus líderes que atualmente estão se esforçando podem encontrar uma resposta adequada? Essa é a questão. Bem, entre outras coisas, ele lembra que Donald Trump havia escrito alguns textos no passado que já mostravam como seria Trump na presidência da maior nação da Terra. Ele diz o seguinte: a crítica do presidente Trump à ordem internacional pós-1945 remonta a décadas. Quase 40 anos atrás, ele publicou anúncios de página inteira em 3 jornais dos Estados Unidos para criticar o comportamento dos Estados Unidos com a defesa das democracias do mundo. Então ele descobriu um dos textos que Trump escreveu há quase 40 anos atrás. Dizia, abre aspas para Trump: por décadas, o Japão e outras nações têm se aproveitado dos Estados Unidos. Por que essas nações não estão pagando aos Estados Unidos pelas vidas humanas e bilhões de dólares que estamos perdendo para proteger seus interesses? O mundo, dizia Trump 40 anos atrás, o mundo está rindo dos políticos americanos enquanto protegemos navios que não possuímos, transportando petróleo que não precisamos,
destinados a aliados que não nos ajudam. Bem, aí, claro, a questão é a seguinte: se Donald Trump há 40 anos atrás já tinha essa visão, é claro que ele agora, como presidente, a colocará em prática, já está, aliás. E isso para a Europa significa um divórcio tremendo. Não poderá mais contar a longo, ou a médio e longo prazo, nem com o guarda-chuva americano, nem com as estruturas de base dos Estados Unidos ou grandes financiamentos para emplacar ou implementar a Agenda 2030. Esse é que é, na verdade, o grande problema dos europeus. Bem, entre outras coisas, o artigo cita uma frase de Ed Arnold, pesquisador sênior do Royal United Service Institute, de Londres, que disse o seguinte: os Estados Unidos estão se divorciando dos valores europeus. Isso é difícil para nós europeus, é difícil engolir, porque significa que é estrutural, cultural e potencialmente de longo prazo, disse ele. E disse mais: acredito que a trajetória atual dos Estados Unidos durará mais do que Trump como pessoa. Acredito que o trumpismo durará mais que sua presidência. Bem, mas por que esse chororô todo? Na verdade, Donald Trump não está se afastando dos valores europeus que ele provavelmente conhecera na infância. Ele está se afastando de valores europeus estranhos à cultura norte-americana conservadora de agora, como, aliás, disse J.D. Vance na sua visita a Berlim recentemente. Vejam o caso da Inglaterra, por exemplo. Em Londres, a situação está muito difícil para a gente que, eventualmente, para diante de uma clínica para rezar em silêncio. Essas pessoas são levadas para a prisão. Neste fim de semana aconteceu algo inusitado para a cultura americana, ou para a cultura da liberdade. Uma pessoa teve a sua casa visitada, entre muitas aspas, visitada pela polícia de madrugada. Para quê? Para que a pessoa apagasse um post que fez nas redes sociais, porque isso desagradou a outra pessoa. Outra pessoa leu o post, sentiu-se mal, acionou a polícia, e a polícia foi à residência de quem havia feito o post. Aí a pergunta que fica, claro, é essa: a Europa que Donald Trump está se afastando é a Europa que tem a ver com os valores da liberdade, da democracia? Enfim, parece que essa é a questão que os europeus, esses líderes atuais, não querem discutir de frente. Eles se dizem europeus, mas qual é a capital europeia hoje que não está invadida por outras culturas estranhas ao Ocidente? Essa também é uma pergunta muito incômoda. Bem, a matéria termina dizendo o seguinte: alguns acham que a divisão vai além das visões particulares de Trump e que a Europa não pode simplesmente ficar parada esperando o fim do seu mandato. Há uma pequena lista de coisas muito importantes que somente os Estados Unidos fornecem atualmente. Isso de acordo com o historiador Timothy Garton Ash. Ele diz: esses são os chamados facilitadores estratégicos, os satélites, a inteligência, as baterias de defesa aérea Patriot, que são as únicas que podem derrubar mísseis balísticos russos. E dentro de 3 a 5 anos, nós, países que não os Estados Unidos, devemos aumentar e ter a nossa própria versão deles. Devemos almejar, ter a nossa própria versão deles, dessas estruturas, ou melhor, desses facilitadores estratégicos. E nesse processo, diz ele, da OTAN liderada pelos Estados Unidos para uma OTAN europeizada, juntamente com as forças nacionais e as capacidades da União Europeia, serão capazes de defender a Europa, mesmo que um presidente americano diga: deixe-nos fora disso? Essa é a questão. Bem, é uma questão, mas também é uma pressão, já que os europeus estão cientes de que não poderão contar muito mais com os Estados Unidos daqui para frente,
esperam ter condições de criar uma defesa própria ou uma OTAN encabeçada somente pela Europa. Bem, o texto segue dizendo que a questão é como conseguir isso, claro. O autor da matéria cita a senhora Van Rij, que na verdade é Arminda Van Rij, uma pesquisadora sênior do Chatham House, que enfatiza que, em sua opinião, a Europa precisa construir uma base industrial de defesa europeia de propriedade da Europa. Mas, claro, ela prevê dificuldades e diz: o que é realmente difícil são as divisões dentro da Europa sobre como realmente fazer isso e se realmente isso deve ser feito. Esse é o problema principal para ela, há uma divisão enorme dentro da Europa. Mas há outro problema que não é discutido aqui, a questão do tempo. Pergunta-se, dá tempo ainda para criar uma Europa, para que os europeus consigam criar uma Europa autossuficiente em defesa, sem precisar necessariamente dos Estados Unidos? Essa é a questão. Dará tempo? Essa pergunta é importante porque, enquanto a Europa vê-se agora envolta em problemas de defesa, outros países muito fortes nesse setor estão muito mais adiantados do que os europeus, que dormiram na rede enquanto os Estados Unidos davam-lhe todo o apoio, toda a infraestrutura e defesa que precisavam. Agora a questão é saber se eles terão tempo para isso, além de todos os problemas de divisão interna. Esse é, então, um texto que reconhece que Donald Trump destruiu a ordem mundial, mas é também um texto queixoso e um texto para lá de preocupado. E agora, o que faremos? Eu, na minha modesta opinião, voltaria para os valores, voltaria para aquele amor antigo, o primeiro amor da Europa que deu certo. E vocês bem sabem qual é. Mas, para isso, é preciso que existam líderes verdadeiramente cristãos, o que parece não é nem de longe o caso da Europa de hoje. Bem, voltando então à questão de Mike Waltz, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos. No vídeo de ontem à noite eu disse que autoridades importantes, secretários importantes dos Estados Unidos, como Marco Rubio, como o vice-presidente J.D. Vance, como Tulsi Gabbard, entre outros, participavam de uma reunião virtual por um chat criptografado e, de repente, estava lá um convidado que ninguém sabia que era um convidado, o editor-chefe do The Atlantic, o senhor Goldberg. Ele foi convidado por engano, mas estava lá participando de uma reunião ultra secreta que discutia a questão dos Houthis, ou seja, discutia questões militares. E isso imediatamente virou um escândalo quando ele próprio revelou que tinha sido convidado para esse chat especialíssimo, ultra secreto, no Signal. Bem, a questão depois então foi saber como ele tinha recebido esse convite e por quem. Tudo, evidentemente, caiu nas costas do conselheiro de segurança interna, Mike Waltz, e depois Donald Trump, ao comentar isso, disse que não fora Mike Waltz quem convidou Goldberg, mas sim um funcionário seu. Então a questão agora é a seguinte: este funcionário fez isso por engano ou fez de livre e espontânea vontade para que as informações secretas vazassem para a imprensa? Essa é a questão. Donald Trump livrou a barra de Mike Waltz, mas a questão que fica é essa: um funcionário subalterno pode ter feito a coisa de caso pensado para, sim, certamente, boicotar o governo ou pelo menos dar armas para a esquerda detonar o governo Trump. Em relação a Trump, ele disse o seguinte: quando perguntado o que lhe foi dito sobre como Goldberg veio a ser adicionado ao chat do Signal, ele disse: era uma das pessoas de Michael no telefone, de Mike Waltz, um dos seus funcionários. Um funcionário tinha um número de Goldberg lá.
Trump disse que a presença de Goldberg no chat não teve nenhum impacto na operação militar. O presidente também expressou confiança em sua equipe, dizendo que não estava frustrado pelos eventos que levaram à história do The Atlantic. A situação, disse ele, foi a única falha em 2 meses e acabou não sendo séria. A história do The Atlantic enviou ondas de choques por Washington, diz o PJ Media, isso na segunda-feira. Os legisladores democratas exigiram respostas à Casa Branca em várias cartas, como uma de um grupo democrata do Senado chamando a situação de uma abordagem surpreendentemente arrogante à segurança nacional. Os principais democratas nos comitês de serviços armados, inteligência, relações exteriores e supervisão da Câmara escreveram uma carta separada pressionando por respostas sobre outras instâncias nas quais altos funcionários discutiram questões de segurança nacional usando o serviço de mensagem Signal ou qualquer outro aplicativo de serviço de mensagens que não tenha sido aprovado para a transmissão de informações confidenciais. Então está aí, munição para a esquerda. Mas a questão realmente é preocupante, porque essas altas autoridades estavam num bate-papo num servidor privado. Essa é uma das questões. E por que um funcionário teve acesso à chave desse bate-papo e por que ele passou para uma pessoa da mídia? Bem, voltando ao Olavo de Carvalho, pode ser que aí exista um office boy querendo emperrar a máquina do governo. Muitas vezes o principal inimigo de uma grande autoridade é o seu serviçal ou o seu office boy. Muito bem, eu teria mais informações, como, por exemplo, o RT News alertou que os Estados Unidos enviaram bombardeiros B-2 para uma base militar secreta. E pergunta o que está acontecendo. Essa base estaria no Indo-Pacífico, mas eu vou falar disso no vídeo da noite. Eu volto à noite com mais uma curtinha do professor e espero vocês. Até lá, se Deus quiser.